Fala meu povo, sejam muito bem-vindos ao Losangos, eu sou o Zaga e hoje é dia da primeira análise de trailer do ano. Vamos fazer a análise completinha aí do trailer 2 de Homem-Formiga. Vamos pegar todos os detalhes aí pra vocês, tudo que eu consegui enxergar aí nos cantinhos e nos frames mais minuciosos aí do trailer. Enquanto o trailer 1 focou mais nos heróis, né, no Scott, no Hank, na Hope, na Janet e na Cassie, o trailer 2 já é mais focado nos vilões, principalmente no Kang, obviamente, mas também mostrando aí as primeiras imagens do MODOK. E o trailer dá a entender que o Scott vai se sacrificar aí pra atrapalhar os planos do Kang, né? Então, sem enrolação, seu Percival, solta o primeiro trecho pra gente analisar as primeiras imagens. You're an interesting man, Scott Lang. You're an Avenger. You have a daughter. O trailer novo abre com uma imagem aérea de São Francisco, assim como no primeiro trailer. Enquanto o Kang fala que o Scott é um homem interessante, vemos o Scott caminhando pelas ruas da cidade. Essa é a primeira cena do filme, que a gente teve o privilégio de ver durante o painel da Marvel na CCXP. Eles passaram pra gente aí, pra quem estava presente, os primeiros 2-3 minutos de filme, e abre realmente com essa cena do Scott caminhando por São Francisco. E aí nós temos uma cena repetida do Scott e da Hope chegando numa premiação chamada Humanitarian Global Service Awards, que apareceu no primeiro trailer, e depois o Scott aparece no Reino Quântico, despencando de algum lugar, e aqui é legal reparar que ele cresce para amortecer a queda. Quando o Kang fala sobre a filha de Scott, a imagem do trailer mostra que ele recebe uma ligação de Cassie. A foto no celular do Homem-Formiga é da Cassie ainda criança, como ela estava no primeiro filme do herói. Isso já é um primeiro indicativo das prioridades de Scott nesse filme. O que ele quer é recuperar os 5 anos que perdeu quando acidentalmente viajou no tempo pelo Reino Quântico e retornou com Cassie 5 anos mais velha. E essa cena do Scott também faz parte da abertura do filme que a gente viu lá na CCXP. O Scott está lendo o livro que ele escreveu sobre sua vida como ex-presidiário que se tornou herói para uma criançada em um evento. A ligação de Cassie parece ter a ver com a primeira cena do próximo trecho, quando vemos ela presa. Talvez ela esteja usando a ligação que tem direito para pedir para o pai resgatá-la da prisão. But you've lost a lot of time, like me. We can help each other with that. E aí no começo desse trecho a gente vê justamente a Cassie saindo de uma cela. Talvez ela tenha tentado seguir os passos do pai como heroína e cometeu alguns erros que levaram ela a ficar nessa situação. Nos quadrinhos, Cassie se junta aos Jovens Vingadores porque queria ser heroína como o pai. É legal reparar que ela tá usando a mesma camiseta que usa na cena em que ativam o dispositivo de comunicação com o Reino Quântico quando todos são sugados. Então aquela cena deles sendo sugados pro Reino Quântico deve ser diretamente depois dessa, deles resgatando a Cassie na prisão. E na minha análise do primeiro trailer eu comentei sobre como esse filme poderia ser a história de origem dos Jovens Vingadores. Aqui tem mais um paralelo interessante com essa história. Na origem do grupo, um dos membros da equipe, o Celery, filho da Wanda, está preso e os jovens heróis precisam tirá-lo da prisão para que ele possa ajudar em uma missão. Cassie parece estar sendo liberada da prisão e não resgatada com batalhas como acontece com o Celery nos quadrinhos. Mas será que ela não pode ter conhecido ele ali? Se for o caso, quando ela se juntar com os Jovens Vingadores mesmo, ela pode avisar para eles que tem outro jovem super poderoso que ela conheceu na cadeia, e aí eles resgatarem o Celery, realmente adaptando a história de origem aí, essa parte também da história de origem dos Jovens Vingadores. Aqui nós também temos uma imagem nova, que não apareceu no outro trailer, de Scott, Hank, Janet e Hope chegando em algum lugar. Em um primeiro momento eu achei que pudesse ser a prisão justamente para tirar a Cassie de lá, mas olhando mais atentamente o fundo não parece ser dessa prisão. Depois tem mais imagens da cena em que todos são sugados para o Reino Quântico que a gente já viu no primeiro trailer. Também é legal notar que nesse trecho o Kang fala que o Scott perdeu tempo assim como ele. É uma clara menção ao salto de 5 anos de Scott, mas curioso o Kang falar que perdeu tempo também. Isso é mais uma coisa que colabora com a minha teoria dos Jovens Vingadores. Eu imagino que o Kang realmente esteja preso no Reino Quântico e quando ele fala que perdeu tempo é porque ele perdeu o combustível que ele usa para viajar no tempo, roubado pela variante mais jovem dele, o Rapaz de Ferro, assim como nos quadrinhos quando o jovem Nathaniel Richards rouba a armadura de sua variante mais velha e foge para outra linha do tempo em busca dos Vingadores para derrotarem Kang. Who are you? I'm the man who can give you the one thing you want. What's that? Time.
Nesse trecho a gente vê o Kang se aproximando do Scott. Dá pra ver o reflexo dele no chão, que a gente já tinha visto no primeiro trailer. Depois ele aparece abrindo o capacete sem fazer gesto nenhum, igual o Homem de Ferro faz controlando a armadura mentalmente. Talvez Kang tenha se inspirado na tecnologia do Homem de Ferro para construir a armadura dele. O Scott pergunta pro Kang quem é ele e o vilão responde que é a única pessoa que pode dar pro Scott o que ele tanto quer: tempo. Aqui eu imagino que vai rolar uma negociação entre os dois. Scott vai voltar pro tempo dele para recuperar o combustível que foi roubado do vilão, permitindo que Kang consiga viajar no tempo novamente, em troca de recuperar os 5 anos que perdeu do crescimento da filha. E como incentivo pro Scott, né, para forçar o Scott a realmente ajudar ele, eu imagino que o Kang vai sequestrar a Cassie. Em uma das cenas exclusivas que vimos na CCXP, a Cassie apareceu presa, mas não em uma cela que nem a gente viu no trailer, mas em uma estrutura idêntica a esse lugar onde o Kang e o Scott conversam. Atrás do Kang dá pra ver uma espécie de campo de força com uns brilhos, e era justamente em um lugar como esse que a Cassie estava presa naquela cena que a gente viu com exclusividade. Então ela deve estar presa ali mesmo nesse momento. He can rewrite existence and shatter timelines. You cannot trust him. I don't care who this guy is. I just lost so much. Esse trecho abre com uma imagem de Cronópolis, a cidade de Kang no Reino Quântico vista de cima. O design aí nessa imagem parece muito com as engrenagens de um relógio. Kang aparece de costas olhando para os anéis e a mega cidade que existe ao fundo. E aí a Janet alerta o Scott que o Kang consegue reescrever a existência e quebrar linhas do tempo. Ela fala para Scott não confiar nele. Isso mostra que ela chegou a conhecer Kang quando estava presa no Reino Quântico. Aí nós vemos duas cenas novas, uma da Janet e uma do Kang sem o capacete, com as cicatrizes que criaram para os filmes bem visíveis. Quando a Janet fala que Kang pode quebrar as linhas do tempo, vemos uma cena de Scott se dividindo em dois, explicando um pouco melhor as cenas do trailer anterior em que vimos diversos Homens-Formigas juntos. Kang provavelmente vai usar seus poderes para separar variantes do Scott, fazendo o inverso do que era feito na TVA, quando as variantes que saíam do caminho da linha do tempo sagrada eram expurgadas. Depois nós vemos o Scott, a Cassie e o Kang andando com dois guardas e o MODOK ao fundo. Na cena que a gente vê o MODOK todo dourado, mas em destaque, ele provavelmente está usando uma proteção extra, mas aqui ele está extremamente fiel aos quadrinhos. E dá pra ver também que é o rosto de Corey Stoll, o ator que interpretou Darren Cross, o Jaqueta Amarela no primeiro Homem-Formiga. Como ele encolheu os membros primeiros e depois a cabeça no filme, deve ter sido isso que causou essa transformação. Ele ficou preso no Reino Quântico então e provavelmente foi salvo pelo Kang da morte com alguns experimentos que fizeram ele se tornar MODOK. Pelo menos é o que eu imagino. Talvez, inclusive, por causa dele que Kang saiba tanto sobre Scott e a família. E provavelmente a ideia de sequestrar Cassie veio do próprio MODOK, que tentou fazer isso no primeiro filme. É legal reparar também que o MODOK nesse filme é careca, assim como Darren Cross, ao contrário dos quadrinhos que o personagem tem cabelo. He can give us a second chance. Let me make this easy for you. Aqui nós vemos a Cassie correndo na direção do pai, ainda criança, uma cena retirada diretamente do primeiro filme do Homem-Formiga, e com as bordas da imagem embaçadas, mostrando que é uma lembrança ou um sonho. A imagem corta para o tempo atual do MCU, a Cassie já mais velha também abraçando o Scott. E esse trecho mostra que o Scott realmente caiu no papinho do Kang e realmente acredita que o vilão vai dar uma segunda chance para os dois passarem mais tempo juntos. Depois nós vemos o Scott caindo e se encolhendo em uma outra região do Reino Quântico, com um visual bem diferentão, mais uma região bem diferente aí. Tem um feixe de luz amarela iluminando justamente a trajetória que o Scott está fazendo. E para encerrar esse trecho, a gente vê mais imagens aí de uma cena que aparece no primeiro trailer, da Janet, Hope e Hank voando em cima de uma criatura do Reino Quântico disfarçados. Nas imagens novas, quando a criatura toca na água, um brilho intenso azul toma conta das ondas que são geradas pelo contato, e dá para ver algumas rachaduras se formando, como se aquele líquido fosse uma fronteira entre realidades e as barreiras estivessem se rompendo. You will bring me what I need, or everything you call life will end.
Aqui nós vemos todas as variantes do Homem-Formiga formando uma pirâmide para erguer o principal na direção de um brilho. Eles fazem isso da mesma maneira que formigas fazem no primeiro filme do herói. Eu imagino que esse brilho seja a esfera redonda que vimos Kang segurando no primeiro trailer, que eu acho que é o combustível que ele usa para viajar no tempo. Talvez essa cena seja no fim do filme, com o Scott arrependido por ter ajudado Kang e tentando destruir o meio que ele tem de viajar por entre as linhas do tempo e realidades do multiverso. O Scott de cima aponta o braço para a estrutura brilhante e no último frame da imagem dá pra ver que uma luz vermelha se ergue do pulso dele, como se ele fosse soltar uma rajada de energia ou um choque à la Viúva Negra para destruir aquela esfera. Depois a Cassie aparece olhando para uma espécie de portal amarelo e azul que emite um brilho. O portal também tem umas rachaduras na parte amarela. Na sequência vemos Hank atrás dela e eles não parecem estar no reino quântico. Eles parecem estar na realidade deles mesmo. Então esse portal deve ser uma coisa diferente ainda que a gente não sabe direito o que é. O trailer corta para uma cena de Scott e Hope, o que parece ser um momento de despedida dos dois no reino quântico. Eu estou com a sensação que Scott pode se sacrificar nesse filme para impedir ou pelo menos atrasar os planos de Kang. Talvez esse momento seja logo antes do sacrifício. E essa imagem aparece justamente no momento em que ouvimos Kang ameaçando Scott, dizendo que ou o Homem-Formiga ajuda ele ou a vida dele vai acabar. Aí o Kang aparece olhando pro horizonte em Cronópolis e depois vemos mais uma imagem do exército dele. Talvez esses soldados sejam os Growing Men, como comentei no trailer anterior, androides criados por Kang que crescem a cada golpe que levam. Isso faria sentido no filme do Homem-Formiga, colocando seres que mudam de tamanho para lutar contra ele, e como não vemos o rosto de nenhum deles, faz sentido que sejam esses androides, que tem muita importância inclusive na história de origem dos Jovens Vingadores. Mas outra possibilidade é que esse seja um exército que o Kang foi montando em diferentes realidades que ele conquistou, recrutando soldados para conquistar mais e mais realidades, algo que acontece nos quadrinhos de Dinastia Kang. E esse trecho também mostra a frase "testemunhe o início de uma nova dinastia", sugerindo que realmente a Dinastia Kang já começou e o próximo filme dos Vingadores vai ser só a culminação das histórias da fase 5. E quem viu meu vídeo sobre o plano de Kang vai saber aí que eu tenho uma teoria de que eu acho que na verdade a Dinastia Kang começou já desde o primeiro Homem de Ferro. Tudo que a gente viu até agora faz parte da Dinastia Kang. E quem não viu o plano de Kang no meu vídeo com essa teoria, vai lá dar uma conferida que tá bem bacana, mas depois que terminar de ver esse vídeo, hein? This is all my fault. You may not want her to watch this. We had a deal. Aqui a gente vê algumas naves desse exército do Kang voando e em seguida Scott e Cassie aparecem correndo em um trecho novo de uma cena do trailer anterior. Junto com eles vemos outros personagens correndo também, que parecem ser aqueles seres misteriosos que encontram eles no reino quântico na primeira prévia. Essa deve ser mesmo uma aliança rebelde que luta contra a tirania de Kang naquele universo. Um dos seres na imagem parece estar com um roupão vermelho igual a alguns dos personagens que apareceram naquela cena do outro trailer. Cassie aparece chorando e dizendo que tudo aquilo era culpa dela. Vale lembrar que ela e Scott criaram o dispositivo de comunicação com o reino quântico, como foi mostrado no primeiro trailer. Ao lado dela vemos dois guardas de Kang. Devem ser os mesmos dois guardas que a gente viu naquela cena com MODOK. Isso deve ser uma continuação daquela cena. Vemos mais um trechinho daquela cena das variantes do Homem-Formiga correndo, com um Homem-Formiga gigante sendo desintegrado à la Reed Richards em Doutor Estranho. Esse deve ser o começo da cena que resulta na montanha de Homens-Formigas tentando destruir a esfera brilhante. Eles devem estar correndo todos na mesma direção aí para começar a se empilhar. E o Kang ameaça o Scott mais uma vez, dizendo que ele provavelmente não ia querer que Cassie assistisse o que ia acontecer. Os dois guardas retiram Cassie, que tenta segurar firme na mão do pai, mas não consegue. E aí o Scott fala pro Kang que eles tinham um acordo. Essa frase indica que o Scott realmente conseguiu buscar o que Kang queria entregar pro vilão, mas Kang não vai cumprir a parte dele do acordo. Por isso, mais ainda, eu acredito que o Scott precisava buscar aquela esfera brilhante e também por isso, Scott estaria tentando destruí-la agora. Já que o Kang não cumpriu a parte dele, o Scott vai tentar destruir o que o Kang queria que ele buscasse. E aí o Kang aparece com a armadura completa atacando o Scott. Nessa cena é legal reparar que ele parece estar usando uma capa roxa, algo que não é comum do visual dele nos quadrinhos, mas que é comum de Imortus, uma variante dele cujo visual foi adaptado na série do Loki. Talvez a gente veja mais de uma variante de Kang nesse filme.
filme. Mas se não for o caso, isso também colabora com a minha teoria de que aquela variante que aparece em Loki não era qualquer variante, era o próprio Kang Prime, a principal variante do vilão, o verdadeiro conquistador, e portanto provavelmente a mesma variante que a gente vê aqui, só que essa seria uma versão mais jovem. Esse Kang aqui que tá atacando o Scott, no futuro se torna o Kang da série do Loki, que está no limbo fora do tempo, de acordo com essa minha teoria. Então, como aquele Kang estava fora do tempo, a ordem cronológica das coisas não tem muita importância. Ele pode ser o mesmo Kang. Viagem no tempo é complicado, galera, eu sei. Aqui o Scott sai voando com a rajada de energia que o Kang joga nele. O trailer dá a entender que a queda dele de cara no chão na cena seguinte é uma sequência, mas provavelmente não é. Na cena em que ele cai, dá pra ver que o Kang está atrás dele. Se for realmente uma sequência direta da rajada de energia, com certeza a gente vai ter mais de uma variante de Kang nessa cena. Aí a Cassie aparece com trajes de heroína, pulando de uma plataforma para fugir de uma explosão que deixa uma fumaça roxa no fundo. Provavelmente um ataque de Kang também. Depois ela aparece rolando no chão de uma plataforma e se segurando com uma mão para não despencar de Cronópolis. Como não tem fumaça nem explosão e na outra cena ela dá um salto, dá pra imaginar que essas duas imagens não fazem parte da mesma cena. E na última imagem desse trecho dá pra ver alguns habitantes do Reino Quântico, que eu imagino que sejam aquela aliança rebelde, sendo atacados. Se repararmos bem, dá pra ver pelo vulto que quem está atacando é o próprio MODOK, que aparece em destaque na cena seguinte. You thought you could win. I don't have to win. We both just have to lose. E aí, como eu falei no finzinho do último trecho, no começo dessa parte aí do trailer a gente vê o MODOK em destaque, com um visual todo dourado e metalizado. Essa foi a imagem exclusiva que tinham mostrado pra gente no painel da CCXP que eu descrevi no meu vídeo sobre o evento. Ele aparentemente está usando uma máscara aqui, fechando um capacete, por exemplo. Na outra cena ele estava claramente com o rosto visível. Dá pra ver duas armas saindo da armadura dele, o que deixa ele no mesmo formato do vulto que estava atacando na última imagem do trecho anterior. Então essas duas cenas devem estar com a ordem invertida e aquela cena do último trecho deve ser uma continuação dessa cena que a gente viu agora. E aí o Kang aparece atacando o Scott com a manga da armadura rasgada. Vale lembrar que nos quadrinhos também não é tudo armadura, né? Tem muito pano na fantasia do Kang aí, na roupa do Kang. Ele fica com o braço de fora e parece estar furioso. Depois vemos várias variantes da Vespa voando na mesma direção, mas aparentemente essa separação está se revertendo. Se a gente reparar nas que estão lá atrás, parece que elas estão se fundindo novamente com a principal da frente. E a gente vê que elas estavam voando para tentar segurar o Scott, que aparentemente estava em cima daquela montanha de Homens-Formigas, mas prestes a cair. Depois Kang aparece mais uma vez com a manga rasgada, perguntando se Scott realmente achou que poderia vencer a batalha. Scott se arrasta pelo chão e Kang dá um pisão cabuloso no capacete, uma cena brutal. E é muito massa ver essa visão interna do capacete com o visor rachando. Mas eu acho que o Scott conseguiu tirar o capacete durante o movimento do pisão de Kang, e aquela não é a visão do Scott, mas só um ângulo diferente da cena. Eu digo isso porque na imagem seguinte a gente vê o capacete destruído no chão, mas também vemos a perna do Homem-Formiga em pé, atrás do capacete. E na última imagem desse trecho, o Scott levanta, sem o capacete e erguendo os braços, ao melhor estilo I Can Do This All Day do primeiro filme do Capitão América. Kang parece quebrar o braço de Scott e o Homem-Formiga fala que não precisa ganhar a luta, ele só precisa que ambos percam. Isso também é mais uma pista de que o Homem-Formiga deve mesmo se sacrificar nesse filme. I'm sorry, Cassie. E o trecho final desse trailer aí abre com um close no capacete do Homem-Formiga, que começa a despencar. Provavelmente essa é uma continuação da cena em que Hope segura ele pelo braço. A montanha de Homens-Formigas começa a desabar e a esfera brilhante ainda está inteira, indicando que essa missão especificamente não vai dar certo. A Cassie aparece preocupada com o pai, mas eu imagino que sejam cenas diferentes, porque nessa provavelmente ele está muito encolhido e não seria fácil dela enxergar. O Scott aparece afundando no meio de centenas de variantes dele, pedindo desculpas para a filha. Talvez pedindo desculpas justamente por não ter conseguido destruir a esfera brilhante. Depois, para fechar o trailer, Kang aparece andando por uma passarela em Cronópolis, com uma guerra rolando ao fundo. Ele fica furioso e solta duas rajadas de energia poderosas. Eu imagino que essa seja a mesma
mesma cena em que vemos Scott, Hope e Cassie juntos no trailer anterior, vista do ângulo contrário. Kang deve estar atacando os três ali. E um comentário final para encerrar essa análise é que o William Jackson Harper, o ator conhecido pelo papel de Tid na série The Good Place, foi confirmado no filme. Tem muita gente especulando que ele possa ser o Rapaz de Ferro, né? A variante mais jovem do Kang. Mas isso eu acho improvável, porque o William Jackson Harper não é novo, né? Não é tão novo assim. Aliás, apesar dele aparentar não ser tão velho, ele vai fazer 43 anos em fevereiro. Ele é 10 anos mais velho que o Jonathan Majors, que tem 33. Então eu acho bem improvável que ele esteja aí interpretando uma variante jovem do Kang e um personagem dos Jovens Vingadores no auge de seus 43 anos, né? Acho que isso não vai rolar. Então outra teoria poderia ser tanto um líder dessa aliança rebelde aí que ele interpretaria, mas a minha teoria, e que eu acho que seria a melhor opção, é que ele estivesse interpretando Marcos, o filho do Kang, que assume como Centurião Escarlate e tem um papel fundamental na dinastia Kang. E aí, sendo esse filho do Kang, tudo bem ele não ser tão jovem, porque o filho do Kang é adulto naquela história e ajuda o pai aí lado a lado na guerra. Viagem no tempo, né, galera? Então faz mais sentido ele interpretar um filho adulto do Kang do que uma variante jovem dele. Então eu fico aí na torcida pra ele ser o Marcos, já também começando a nova dinastia. Até porque o próprio trailer fala que a dinastia já está começando, então nada mais justo que a gente também ver Marcos aí, o Centurião Escarlate que ajuda o Kang nessa história dos quadrinhos. E o William Jackson Harper seria um excelente aí ator pra interpretar esse personagem. E é isso, galera, essa é a nossa análise aí do trailer 2 de Homem-Formiga. Fiquem ligados porque todo trailer de Marvel que sair vai ter análise, vai ter react, vai ter bastante coisa aqui. Esse ano promete demais, tem muito filme importante, muita série importante, animação. 2023 vai ser uma loucura e nós estamos preparados. Se você assistiu ao vídeo até aqui, eu quero imaginar que você tenha gostado do conteúdo, então aproveita e deixa uma sugestão para você curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nada, nenhuma dessas análises de trailer, os nossos expliquadrinhos, como eu falei, a gente explicou em detalhes a história de Dinastia Kang. Quem quiser assistir é só clicar aqui em cima e conferir. Também tem os nossos Quem É, né, os vídeos que a gente explica a história, origem, poderes e curiosidades de alguns personagens nos quadrinhos para fazer uma comparação com os filmes. E já fizemos também da própria Cassie Lang, a estatura, então também quem quiser conferir tá aqui em cima também para vocês darem uma olhada. Enfim, aqui é tudo sobre Marvel, então se você gosta dos filmes, séries e quadrinhos da Marvel, não esquece de se inscrever no canal para não perder nada. Valeu, um grande beijo e até a próxima.